Mas eu acho que nem só, assim, não precisa ser nem só imaginar igual Einstein imaginava. Eu acho que às vezes o conhecimento pelo conhecimento leva. Não, pra igual, mim é por exemplo, poderosíssimo. Maxwell, sabe? Maxwell Pois tava ali estudando as anotações de Faraday, que Faraday ele era um ajudante ali no laboratório, começou a brincar com as coisas de ferro ali, começou a desenhar as linhas de campo magnético, fazer as anotações. Maxwell pegou aquele trabalho de Faraday, começou a estudar aquilo ali e... Falou, tem estrutura matemática isso aqui. Estrutura matemática, e aí inclusive ele introduziu quando ele tava com câncer, e ele tava meio que isolado num castelo, a família dele era muito rica, então ele tava morando... Maxwell? Do Maxwell. E aí ele fez os últimos trabalhos dele ali, porque ele falou, não, agora eu preciso passar tudo pro papel. Passou através de cartas para o pai dele. E aí ele escrevia as cartas com a matemática, né, por trás. E aí uma história curiosa, assim, é triste, mas é fofa, que ele sempre assinava perguntando sobre o cachorro dele, que era Toby. E aí perguntava pro pai, porque o cachorro tava com o pai. E aí um dia levaram o cachorro lá, e aí todas as cartas passaram a ser, tipo, abraços meu e de Toby. E quando ele faleceu, o cachorro faleceu no dia seguinte, e eles foram enterrados juntos. Ah, que bom. Cara. Inclusive, se você for lá na Escócia, eu acho, e tem tem a estátua dele junto com o cachorro. Mas enfim, Maxwell era justamente que ele tava ali estudando por estudar. Tipo, ele nunca imaginou o iPad, sabe? Ele não ficou parando, tipo, assim, se um dia a gente tivesse iPad, exato, sabe? Mas é que se não fosse por isso, são as bases de dados. É o que eu falo quando alguém me pergunta assim, ai, nossa, e essa pesquisa vai dar certo? Eu falo, não sei. Não sei, é óbvio que eu não sei. Ah, mas vai gastar tanto. Cara, eu não sei. A ciência é isso. Exatamente. O não resultado, ele é um resultado, e esse não resultado é uma base de dados. Sim. Que é importante para o machine learning, que serve de alimento para todas essas tecnologias. Se a gente for parar e não, eu não vou fazer porque não vai dar certo, ou porque isso não tem lógica, Não, sim, exatamente. Inclusive, uma coisa que pergunto sempre do meu é do buraco negro. Pra que estudar buraco negro? Nossa, isso aí, eu recebo, se eu ganhasse R$1 a cada vez, eu já estaria ali. Não, eu estaria ali brigando com o Elon Musk, tá ligado? Porque é sempre assim, tipo... O meu por que vocês mandam pro espaço? Então, aí... Mas aí eu sempre respondo assim, cara... Tipo, a sua resposta é fácil. Pra não mandar a merda, né? Mas, e eu falo, tipo assim, buraco negro é uma região ali de gravidade, é um objeto feito pela gravidade. E gravidade é uma das coisas que a gente não entende até hoje. Não entende? Não entende. A gravidade, a gente tem ali... A gente mede, a gente sente... A gente sente, mas a gente sabe exatamente a natureza da gravidade. Aliás, uma das coisas que nos livros e nos filmes usam é a antigravidade, né? A antigravidade. Ela é possível ou é só uma viagem mesmo de... ficção. Tipo, massa negativa. Quebrar a força da gravidade. E não foi encontrado, ninguém conhece nenhum fenômeno físico que cria essa antigravidade, essa matéria negativa, né? Sim. Tem coisas bem criativas que o pessoal bola, mas nada dá pra fazer experimento. Tá? São coisas teóricas. A dobra espacial. A dobra espacial é uma delas, tá? Que pra mim, no meu ponto de vista, esses estudos ainda, eles estão na metafísica. Eles estão além da física. Tá, então assim, tudo bem, você usa a física para chegar lá, mas não tem nem como fazer o experimento. Tá, então nós estamos completamente impedidos. Eu nem vejo com maus olhos, eu só acho que é metafísica algumas coisas. E é justamente entender a gravidade, porque a gente não entende. Tipo, Newton deu um passo importante e Einstein deu outro passo importante. Tipo, agora a gente tem o quê? A gente tem o Newton e tem Einstein, mas ainda assim a gente não entende tanto que a gente não consegue juntar com a quântica, né, até hoje. E aí eu falo, tipo, qual o melhor lugar no universo para você estudar a gravidade do que um objeto feito de gravidade? Tipo, obviamente o buraco negro. Mas é uma coisa interessante que também, assim, por que estudar a gravidade, né? Porque a pessoa pode rebater de volta. Tipo, por que estudar a gravidade? Porque se você pegar a história da ciência e a história da humanidade, elas estão muito correlacionadas, que cada descoberta na ciência, na física, na química, teve uma revolução muito importante científica na comunidade depois. Então você coloca a Revolução Industrial aí. Perfeito. Você coloca... Várias revoluções aconteceram logo depois que teve uma revolução científica. Então, Newton veio com a mecânica clássica. E fez só a revolução cosmológica, só isso, né, o Newton. Mas aí teve uma revolução na sociedade. Sim, na forma como a sociedade, porque a gente estava entendendo melhor. Aí veio Maxwell com o eletromagnetismo. Viu termodinâmica? Termodinâmica. Vem ali a revolução industrial.
E aí, Maxwell, com desenvolve a teoria eletromagnética. Vem, e aí o século XX, computadores, né? Tudo que a gente tá vendo por causa da mecânica quântica e relatividade geral, né? Esse século foi da mecânica quântica e relatividade. O cara que fala, por que você tá fazendo isso? Nós estamos usando tecnologia aqui que surgiu junto com a mecânica quântica e a relatividade. Aliás, para quem não sabe, para quem está vendo pela primeira vez, teoria da gravitação, teoria de espaço-tempo, sinônimo, tá? Teoria de espaço-tempo é uma teoria de gravitação. É quase que efeito colateral de uma da outra. Porque então, a gravidade ela distorce o tempo. É um efeito colateral do espaço-tempo. Entendi. Tá? Então, quando a gente fala qual que é a teoria da gravitação, nós estamos também procurando uma teoria de espaço-tempo. E teoria de espaço-tempo é que faz com que a gente entenda, tá? Como é que a natureza funciona. Tá? Por exemplo, Aristóteles, ele tinha uma teoria de espaço-tempo, que inclusive era quadridimensional já. Tá? Ele tinha as 3 dimensões do espaço, em linguagens modernas, tá? Ela era quadridimensional. Ele entendia que quando você jogava um objeto para o espaço, o objeto caía no chão, tá? Que era o local privilegiado dele. Quando você empurrava um objeto, o objeto ia andando e ele parava. É uma teoria de espaço-tempo. Aí viu o Galileu e falou, não. A ideia do Aristóteles, que todo mundo tá acreditando e nunca fizeram um experimento, não é boa. Eu tenho uma ideia melhor. Na minha teoria de espaço-tempo, quando eu faço um experimento, por exemplo, aqui, tá? Eu tenho um resultado. Se eu andar um pouquinho pro lado, eu tenho o mesmo resultado. Então eu tenho simetria translacional. Pô, legal. Se eu pegar um objeto, fizer um experimento aqui, dar um resultado. Se eu rodar e der o mesmo resultado, eu tenho simetria rotacional. Só com essas duas simetrias você prova que o universo tem uma velocidade limite. Tá? Você não vai falar que é da luz, mas você consegue provar só com essas duas simetrias que o universo tem uma velocidade limite. Isso foi o Galileu. O que aconteceu com o Galileu, depois que ele teve essas ideias? Uma revolução na nossa história. Tá? Newton veio, fez tudo isso que a Roberta falou, tantos outros, a química. A gente não tinha remédio, antibiótico, século passado. Nossos avós não tomaram vacina. Entendeu? Olha o que a ciência trouxe, cara. Então, assim, quando a pessoa fala, eu estudo buraco negro, você tem que depositar dinheiro no Pix dela, bastante, para agradecer essa pessoa. Porque o seu tataraneto vai ter uma vida muito melhor que a sua, cara. Porque nós estamos... O buraco negro, ele é o objeto mais importante do universo. Porque ele é o mais simples. Não existe nada mais simples que um buraco negro estático. Simples? O mais simples. Conta por quê, Roberta? Porque a diferença de um buraco negro e outro são só 3 parâmetros, que é a spin, a massa e a carga. O spin é quanto ele gira, né? A massa é a massa e a carga é se ele é positivo ou negativo. Só que a carga a gente desconsidera, porque no universo tudo é neutro, né? Tipo, se a gente for colocar o do Interstellar nisso daí, ele era o quê? Ele é um buraco negro de Kerr, ou seja, ele tem uma massa de 7 milhões... Eu não sei. Solares, eu acho. E ele tem um spin também, ele gira. Só isso, 2 propriedades e é o que separa os buracos negros. Olha a gente aqui. Olha como nós somos diferentes, tá? Olha a nossa complexidade. Agora você olha um buraco negro, essas são coisas mais simples que existem. Porém, as mais complexas de se analisar. Tá aí a dicotomia, né? Mas... Por isso que é importante, se a gente conseguir entender o mais simples, será que a gente não consegue entender os outros, que são bem mais complexos? A regra é essa, o caminho é esse, tá? Então, por isso que quando o cara fala, eu envio remédio, placa sílica lá, como é que você coloca para espaço? Células, esses experimentos que você manda aí para espaço. Então, isso é maravilhoso, isso traz a nossa melhoria na vida. Então, você estudar a gravidade, o que ela pode te trazer de benefícios. A diminuição do fator gravitacional pode te trazer inúmeros benefícios, né, que são hoje utilizados por... A gente não teria tomado vacina... Pessoal, vocês não teriam tomado vacina da gripe, quem tomou, se não tivesse pesquisa aeroespacial. Explica não isso pra gente, como é que funciona o Tamiflu, por exemplo. O Tamiflu, como é que foi coisa feito... linda. Pode falar a marca aqui, Tamiflu? Já falou. Então, o Tamiflu, na verdade, ele foi feito utilizando ainda os estudos que foram feitos na época dos ônibus espaciais. Então, assim, desde aquela época, esses bancos de dados foram estudados e hoje a gente chegou no Tamiflu. Outros medicamentos também que já vão ser lançados para perda de massa muscular, né? Que também foram conseguidos na época dos ônibus espaciais também, hoje com algumas coisas da estação espacial. Tratamento para câncer, como eu tinha, acho que eu já falei, né, do tratamento para câncer, porque o câncer ele cresce mais rapidamente no espaço. Cristalização de proteínas é algo que é
extremamente importante, porque as proteínas, quando são cristalizadas no espaço, a gente tem a falta de sedimentação e convecção, porque por conta da falta de gravidade, né, do vetor gravitacional, então a gente tem cristais mais bem formados. E cristais mais bem formados são cristais que a gente consegue ler com uma maior facilidade. É como se você tivesse uma sopa de letrinhas, a proteína é uma sopa de letrinhas, com arroz no meio. No prato você não consegue ver, né? Agora, se você coloca tudo, dispõe na mesa um a um, você consegue identificar muito mais facilmente as letras e o arroz ali, que seria o alvo terapêutico. Então, cristalizar a proteína, você organiza a proteína. E isso no espaço você consegue muito mais fácil. Quando você cristaliza lá, você consegue trazer ela de volta? Então, esse é o esquema. Faz uma difração. Você cristaliza lá e você faz a leitura aqui. Aqui. Tá. Aqui. Lá você só faz. Então, é você conseguir utilizar a microgravidade a seu favor. E é isso que você precisa para você conseguir também numa civilização interestelar. É saber usar essas coisas, radiação, a microgravidade a seu favor, como facilitadores de processo. Esse é o ponto. Voltando. Eu só queria abrir pergunta pro chat para ver se o pessoal tá com dúvida dentro do que a gente já falou aí. Estão xingando muita gente, Helene? Olha, a galera tá aqui, vai dar confusão ao xingamento, O que né? estão falando que ele é o filho do Bigman? Então, falaram aqui, eu tô tentando descobrir ainda. Todo mundo fala que eu falo igual o Bigman. Eu devo ter algum... Parabéns. Todo mundo Eu sou dublador do Bigman, essa é a verdade. Tá pronto, revelei. Pronto.